Vocês podem sentar. Graça e paz no nome do nosso Senhor, Salvador e amigo Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidar você para ler comigo o texto de Romanos no capítulo 16. Romanos 16, versos de 3 a 5. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Nós vamos agora ao livro de Atos, no capítulo 18. Diz assim: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra, cantamos uma oração pedindo que o Santo Espírito se faça presente entre nós. Nós dizemos: Tu és bem-vindo entre nós, Santo Espírito. Que o Senhor venha ministrar os nossos corações, trazer a Tua palavra de forma que ela cause impacto na nossa vida, mude a nossa mente, o nosso coração, nos ajude a servi-lo de maneira que nós possamos agradar ao Senhor. Agora, ajuda-nos, Pai, a compreender a boa, perfeita e agradável palavra do Senhor ao nosso coração. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje, nós vamos falar a respeito de meu lar, uma igreja, ou como fazer do meu lar a extensão da casa de Deus. Eu desejo que você possa orar ao Senhor e pedir que a palavra realmente possa tocar o seu coração e falar ao seu coração. O Salmo 127 nos diz da importância da nossa casa, do nosso lar, ser edificado em Deus, por Deus e para Deus, a fim de que a nossa casa seja um lugar de bênção, para que a nossa vida possa ser uma vida abençoada e abençoadora. E essa reflexão, ela não é exclusivamente para casais, ela é para a vida cristã, para o homem e a mulher de Deus, aqueles que querem servir ao Senhor e entendem que a nossa casa, o nosso lar, é um lugar aonde nós devemos erguer um altar ao Senhor.
Então vamos aqui à palavra de Deus. Eu quero usar como modelo a vida de Áquila e Priscila. Áquila e Priscila. Quem foi ou que casal é esse? Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila, ou Áquila e Prisca, eles eram, como nós lemos, do Ponto, na Ásia Menor. E eles migraram, ou foram, como nós, imigrantes para Roma. Isso porque em 49 depois de Cristo houve uma grande perseguição em Roma, e o imperador Cláudio, ele expulsou todos os judeus da cidade de Roma. E isso porque houve ali um conflito grande entre os cristãos e entre os judeus. Mas nós não sabemos exatamente quando quando Áquila e Priscila se converteram ao Senhor. O fato é que provavelmente eles se converteram quando eles imigraram para Roma. E ali eles mantiveram a sua fé, eles mantiveram a sua perseverança, mesmo entre lutas e perseguições, mesmo entre as dificuldades que eles enfrentaram ali na cidade de Roma. Quem já mudou de uma cidade para outra, ou quem já precisou sair de um estado para outro, de uma província ou de um país para outro, sabe tudo o que envolve. A gente sabe o quanto é difícil você se estabelecer num lugar que você não conhece. Você não sabe os costumes do lugar, você não conhece pessoas naquele lugar, e às vezes os nossos planos, eles não saem exatamente como nós nos organizamos, como nós prevemos. Mas o fato é que de Roma, então esse casal, a Bíblia não diz se eles tinham filhos, mas este casal, eles foram para Corinto, certo? Eles mudaram para Corinto e lá eles se estabeleceram. E aí nós vemos Deus Deus movendo a família, Deus usando as pessoas da maneira como Ele quer. Quando nós entendemos que a nossa vida, ela está não nos nossos propósitos, mas quando nós compreendemos os planos de Deus, ou quando nós nos submetemos a Deus, Ele faz com que todas as circunstâncias da nossa vida sejam usadas para o louvor da glória do seu nome. Uma mudança, uma coisa tão simples, que quase todas as famílias experimentam, fez com que Paulo conhecesse esse casal e que nascesse ali uma parceria de ministério, uma parceria que iria abençoar não só uma cidade como outras depois, e uma grande parceria no sentido de amizade e serviço. Por quê? Porque Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila, eles demonstraram uma grande unidade como casal, uma grande unidade como servos do Senhor. Olha só que interessante, o texto fala para nós que o Evangelho não chegou em Roma
de maneira pacífica, certo? Priscila e Áquila já eram convertidos, chegou ali um determinado conflito, eles precisaram imigrar. Foram então para Corinto. Os fariseus se levantaram contra o povo de Deus e expulsou aqueles que estavam na cidade para abençoar o povo levando a palavra de Deus. E de Corinto eles foram para Éfeso. Por quê? Porque em Corinto também os fariseus se levantaram, os fariseus rejeitaram, a cidade rejeitou, de certa forma, a mensagem do Evangelho, e ali então Paulo foi mandado para Éfeso, e Apolo decidiu que eles também iriam para Éfeso. Mas o que aconteceu? Priscila não ficou em Corinto. Priscila foi junto. Priscila acompanhou o seu esposo, Áquila, e falou: não, aonde você for, eu também irei. Eu também vou. Por quê? Agora você pensa bem, gente. Elas já tinham deixado tudo lá em Roma. As amigas, a vida dela em Roma, porque foram perseguidos. Agora vão para Corinto, uma cidade totalmente imoral, idólatra, uma cidade movimentada, uma cidade grande, sede da deusa Afrodite, sede do deus Apolo, uma cidade extremamente pagã. Ontem eu estava assistindo como é que fala? Não é American Idol, isso. Só que era na Índia, certo? Era na Índia. E então eles levaram um grupo de garotas, de meninas mais ou menos entre 9 até os 16, 18 anos. Eu não entendi porque, não falo lá a língua deles, mas enfim, eles passaram de onde eram aquelas garotas. Aquelas garotas eram de um templo. O que acontece? Na Índia, quando a família às vezes é muito pobre, em determinadas regiões, os pais não podem cuidar das filhas, eles pegam essa menina, ou por um voto que a família fez, eles pegam essa menina e a levam num templo de um determinado deus que tem lá, que eu não sei, mas tinha cara de macaco, mas estava lá. E então a sacerdotisa daquele templo pega essa menina e vai educá-la como sacerdotisa daquele Deus. Era isso que aconteceria lá no templo de Afrodite. As famílias ofereciam suas filhas à deusa Afrodite. Essas meninas cresciam como prostitutas cultuais dentro das festas daqueles deuses. E Priscila estava ali, Áquila estavam ali como crentes em Cristo. Sabe, meus irmãos, o que nos faz verdadeiramente servos e servas do Senhor não é o lugar onde nós estamos, é em quem nós estamos. Porque a cidade pode ser pervertida, a cidade pode ser imoral, a cidade pode ter 1001 atrativos para nos tirar da igreja, nos tirar da presença do Senhor, mas quem faz a opção somos nós. Não é a cidade. A cidade, ela oferece. Satanás coloca ali na nossa frente, mas quem escolhe somos nós. E eles então ali naquela cidade imoral, naquela cidade totalmente movimentada por causa de idolatria, aquele casal se colocou ao serviço do Senhor. Isso mostra para nós que nós podemos ser bênção,
Nós podemos ser servos, nós podemos ser fiéis aonde quer que Deus nos coloque. Não é desculpa. Nós podemos ser bênção numa cidade pequena, numa metrópole, na roça, seja onde quer que Deus nos coloca. E o que aconteceu? O texto fala para nós que Priscila e Áquila, eu estou falando Priscila e Áquila porque aqui eles colocam Priscila primeiro, diz que lá no capítulo 18, no verso 18, diz assim: Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Quando Paulo foi primeiro para Corinto, o texto lá de Romanos diz que eles tinham a mesma profissão. Eles tinham a mesma profissão. Mas é interessante é que Paulo, vendo que Áquila era fazedor de tenda, Priscila era fazedor de tenda, eles eram artesãos, esse casal abriu a casa. Foram eles que hospedaram o apóstolo Paulo. Sabe o que isso quer dizer? Que eles serviam ao Senhor juntos. Juntos. Olha o que está dizendo lá em Romanos, no capítulo 16, diz assim. Cadê que eu perdi o capítulo, versículo? Cadê aqui o meu? Tá aqui. Ele diz assim, olha. Saúdem, lá no verso 3, saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Eles estavam juntos, eles eram cooperadores. E saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores. E ele continua aqui, lá no final do verso. Cadê aqui? Lá em Atos 18, ele diz assim, que lá no verso 19, ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo ele que ficasse mais tempo, não aceitou. Aí vai continuar aqui depois, ele vai descrevendo, e lá no verso 26, diz que logo começaram corajosamente na sinagoga a falar. E quando Priscila e Áquila estavam no templo juntos, o texto vai falar para nós que eles encontraram um homem chamado, Joshua, nós lemos ontem, Apolo. Apolo estava no templo pregando. E aí Apolo era um homem eloquente, Apolo era um homem que conhecia o Senhor, Apolo era um homem que amava a Deus e estava pregando ali no templo. Então Priscila e Áquila foram ao templo e vendo Apolo, eles perceberam que faltava alguma coisa, perceberam que Apolo precisava ser lapidado segundo a mensagem do Evangelho. O texto fala para nós que Priscila e Áquila pegaram Apolo e levaram Apolo para casa. Para quê? Para ensinar a respeito de Cristo. Meus irmãos, a nossa casa precisa ser um lugar aonde nós podemos levar as pessoas para ensiná-las a respeito de Cristo. O nosso lar, a nossa família, o lugar onde nós moramos, se eu sou solteiro, casado, não é essa questão, mas a minha casa, ela precisa estar aberta para que as pessoas saiam de lá aptas para responder quem é Jesus Cristo. E eu fico pensando,
ali fazendo tenda, Priscila fazendo tenda, Áquila fazendo tenda, eles ali trabalhando junto, e Paulo compartilhando a visão que ele teve de Cristo, o que ele aprendeu com os apóstolos, as perseguições que ele sofreu, e ele ali com toda a sua sabedoria, ensinando aquele casal, e as orações em favor de Corinto, depois em favor de Éfeso, a maneira como a palavra de Deus ia sendo ministrada, pregada, e ali orando e compartilhando e colocando as coisas de Deus em primeiro lugar. Que coisa maravilhosa. Mas esse casal também nos ensina uma outra coisa. Nós usamos o nosso lar de acordo com a percepção que eu tenho de lar. Se eu entender que lar não é a casa em si, mas é o ambiente que é formado pelas pessoas que moram nessa casa. E se eu entender, quando a Bíblia diz que em vão edifica, em vão guarda a sentinela, se Deus não guardar, que em vão edifica a casa, se Deus primeiro não edificar, se Deus não estiver ali com ela, se Deus não estiver dentro dela. A casa é somente um lugar onde moram pessoas juntas, que se amam, é verdade, que estão juntas, mas quando eu entendo que o meu lar, a minha família pertence a Cristo, é consagrada a Cristo, é para o louvor de Cristo, é para a glória de Cristo, tudo que envolve a minha família, que envolve a minha casa, é para adorar o Senhor Jesus Cristo. Por isso, esse casal, eles tinham uma visão correta, uma visão perfeita do que era um lar. Quando diz lá em Romanos, no capítulo 16, no verso 3, que ele diz que Paulo vai dizer para a carta que ele mandou, ele vai dizer assim: saúdem meus colaboradores em Cristo Jesus, que arriscaram a sua vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Olha o verso 5, saúdem também o quê? A igreja que se reúne na casa deles. A igreja que se reúne na casa deles. Meus irmãos, tem um hino muito antigo que diz, que a letra fala da saudade que o autor do hino, o compositor, diz a saudade que ele tinha de Jesus. E eu estava pensando da saudade que eu tenho de Jesus. A saudade que eu tenho é quando a gente tinha os cultos de casa em casa. Vocês lembram dos cultos nas casas? O pessoal sentava no chão, na varanda, depois comia pipoca com chamate, ou então era broa, ou não tinha nada, era só bater papo. Às vezes era uma fogueira ali, mas era um cafezinho passado, e os hinos, e corinho, e a gente cantava, e orava uns pelos outros. E isso, depois, quarta-feira, a gente ia para a igreja para reunião de oração, e depois tinha reunião dos adolescentes, reunião do jovem, reunião disso, daquilo. Aí tinha um culto ao ar livre, que a igreja toda ia para a rua, e a gente ia de casa em casa convidando as pessoas para o ar livre, e aí o pessoal lá na violinha tocava e cantava, e as pessoas oravam a Deus na rua, e parece que as coisas fluíam, não tinha equipamento, não tinha nada,
mas tinha um desejo de estar com Cristo, de servir a Cristo. As pessoas abriam, tinha o que se chamava ponto de pregação, que era uma casa que abria toda semana para ter culto. Pois é, eles entendiam que a casa deles, o lar deles, deveria ser um lugar de salvação, um lugar de refúgio, um lugar onde a igreja podia estar reunida. Um lugar onde as pessoas, a gente não se preocupava de ter que arrumar casa para receber o povo, a gente se preocupava, era saber se os vizinhos iam aparecer. Era um lugar acolhedor, hospitaleiro. E eu quero concluir dizer que quando nós abrimos a nossa casa para a igreja, para o povo de Deus, para Deus ministrar no coração das pessoas, para que Cristo seja exaltado, quando a minha casa é uma extensão da casa do Senhor, sabe o que acontece? A provisão vem. A provisão vem. Ele diz que eles trabalhavam. Os dois trabalhavam, Priscila e Áquila trabalhavam. Os dois faziam tendas, os dois trabalhavam fora, e ainda trabalhando fora, e ainda fazendo tenda, e ainda tendo Paulo hospedado na casa por 2 anos, a igreja se reunia na casa deles. Imagina as pessoas que compravam aquelas tendas, como deveriam ser abençoadas, porque eu queria de oração naquelas tendas. E então, quando Paulo, o texto fala para nós que Paulo saiu de Éfeso e ele foi para Jerusalém, ele deixou Priscila e Áquila em Éfeso. Por quê? Porque tinha uma igreja que eles precisavam cuidar. E depois Paulo voltou para Éfeso e ficou na casa deles por mais 2 anos. Gente, ter uma visita em casa por uma semana é uma coisa. Você ter uma pessoa na sua casa por 2 anos e você trabalhando fora. Isso mostra o que é um coração de servo. Que desprendimento. Que mulher devia ser Priscila. Talvez não é à toa que a Bíblia coloca o nome dela primeiro. Que desprendimento, dizer: não, Áquila, vem para cá, vamos botar todo mundo aqui, ó. Vamos fazer um culto aqui mesmo, vamos usar o nosso trabalho, a gente aluga uma casa grande para poder caber todo mundo aqui para adorar o Senhor. Não tem problema, a gente trabalha um pouco mais para poder sustentar Paulo, para ajudar Paulo. Embora Paulo, ele se autossustentava, mas o que eu quero dizer é que eles colocaram a sua família a serviço do Senhor. Sabe por quê? Porque eles não tinham medo de experimentar o poder de Deus. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele supre as nossas necessidades, Ele abençoa o nosso lar, e Ele supre também na capacitação, naquilo que Ele deseja de nós para servir. Não sabemos o que aconteceu, mas o texto fala que Priscila e Áquila correram risco de vida por causa do Evangelho e pela amizade que eles tinham com Paulo. Eles sofreram juntamente com Paulo por ter associado ao ministério do apóstolo Paulo. Não sabemos quando isso aconteceu. Mas nós sabemos que para isso acontecer é porque eles amaram mais a Cristo do que a própria vida. Eles não tiveram nada mais importante do que anunciar Jesus
como Salvador. Meus irmãos, eles não eram um casal perfeito, tenho certeza. Se eles tiveram filhos, o texto não fala, mas é bem provável. Também não foram pais perfeitos. Mas o que nós podemos então aprender? Colocar a nossa casa como extensão da casa de Deus. Abrir o nosso lar para que a palavra seja pregada. Fazer com que o nosso lar seja um refrigério para as pessoas que precisam. É interessante que o Joshua, quando ora para a igreja, ele usa uma palavra muito engraçada. Ele fala assim, Deus manda as pessoas que estão com problema, estão com dificuldade, com necessidade, quase que eu falo, Joshua, para mim, tá bom. Mas o que ele quer dizer é, manda as pessoas que precisam de nós. Meus queridos, a gente precisa orar pedindo para que Deus mande as pessoas que precisam de nós, que precisam do nosso lar, que precisam da nossa oração, que precisam da nossa visita, que precisam do nosso abraço. Às vezes um abraço que você dá numa pessoa. A sua casa, o seu lar, é uma extensão da casa do Senhor. Joshua, eu quero que você reflita nisso. Depois nós vamos orar.